Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra BDIF 11 da BTG Pactual. E novidade total, o fundo finalmente regularizou a situação dos relatórios. Então a gente vai trazer para vocês hoje, de forma dobrada, os dois últimos relatórios. O relatório do mês de abril, que era o que normalmente a gente iria trabalhar agora no mês de junho, com atraso, mas agora também tem o do mês de maio. Ou seja, ele agora regularizou a situação, tá como os demais FII Infras que normalmente lançam até o final do mês o relatório do próprio mês. Isso que é o normal. Na pior das hipóteses, lança no comecinho do mês. Então, ele já regularizou a situação dele. Agora a gente vai trazer para vocês o relatório do mês de abril e o relatório do mês de maio também, para a gente ficar igual ao fundo. Começamos trazendo para vocês qual foi o dividend yield distribuído pelo fundo nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 14,93%. Lembrando que aqui, meus amigos, o fundo é high grade. Ou seja, para um fundo high grade, distribuir quase 15% é um dividend yield muito top, muito mesmo. Então, tá com dividend yield muito bom e o P sobre VP do fundo atualmente está 1,02, ou seja, está com 2% de ágio. É um ágio relativamente ok. Para FII Infra é ok, porque alguns FII Infras estão com ágio bem grande. Anteontem, eu lancei o relatório do Juro 11 e ele tá com 8% de ágio. E tá mais ou menos com esse mesmo yield, só que com 8% de ágio. Esse aqui tá com 2% de ágio. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FII Infra, nenhum FIAGRO, nenhuma ação. Só você, somente você pode decidir, a partir dessas informações que eu estou te passando, a partir de seu estudo, se vale a pena ou não colocar esse FII Infra na sua carteira. E se a gente pegar, que eu gosto sempre de fazer isso, esse dividendo distribuído nos últimos 12 meses e trouxer ele para o valor patrimonial, a gente teria um dividend yield nos últimos 12 meses, não de 14,93%, e sim de 15,12%, ou seja, melhor ainda, um dividend yield muito top, considerando que esse aqui é um fundo high grade. O mais importante, ele está com um dividend yield próximo de fundo high yield, só que sendo um fundo high grade. O último dividendo distribuído por ele, a gente não sabe quanto é que ele vai distribuir agora no mês de junho, exatamente porque ele só divulga a distribuição do dividendo do próprio mês mais ou menos no meio do mês, e ele paga na terceira semana, então ainda não temos quanto é que ele vai pagar de dividendo esse mês. Mas nos últimos 7 meses, sim, incluindo maio, nos últimos 7 meses o fundo distribuiu R$1. Então provavelmente ele vai distribuir quanto? R$1? Eu não duvido nada. Eu acho que ele vai manter esse R$1 como ele vem distribuindo nos últimos meses, o que na realidade está puxando o dividendo do fundo e o dividend yield consequentemente para baixo, porque antes desses meses que ele estava distribuindo ele chegou a distribuir 1,25, 1,35, então ele estava distribuindo dividendos maiores e agora reduziu isso. Esse dividendo de R$1 distribuído no mês de maio equivalia no mês passado a 1,11% de yield do mês, ou seja, o yield que alguns fundo high yield estava distribuindo no mês de maio, que era entre 1,10% e 1,20%. Ele distribuiu 1,11%, ou seja, distribuindo yield equivalente a fundo high yield, sendo um fundo high grade. Agora a gente vai começar para vocês mostrar os dois relatórios dos meses de abril e maio. Então temos aqui o relatório do mês de abril e aqui o relatório do mês de maio. A gente vai vir fazer uma troca-troca aqui nessas duas abas para mostrar as diferenças do relatório do mês de abril e o relatório do mês de maio. E se você quiser saber como foi no mês de março, eu vou colocar aqui no topo um cardzinho para você ver e você compara como é que estava o fundo do mês de março, aí depois na sequência vê aqui nesse vídeo o que aconteceu no mês de abril e no mês de maio. Começando por abril, a gente vê que o fundo estava com um portfólio alocado 31% em saneamento, 14% em telecomunicações e 11% em energia, ou seja, totalizando aqui cerca de 56% do patrimônio líquido investido nesses três setores, saneamento, telecomunicações e energia. Mais da metade da carteira investido aqui. Nesse mês de abril, ele estava com 25% investido no Tesouro Direto. Pelo que mostra no relatório, isso aqui é como se fosse IPCA+, só que eu acho que não faz muito sentido investir em IPCA+. Deveria esse dinheiro estar investido na Selic, no Tesouro Selic. No mês de março, por exemplo, o fundo estava com 518 milhões em caixa. Como eu falei para vocês no último relatório, o fundo tinha acabado de concluir uma emissão de cotas e captar 500 milhões. Nessa época ele estava na segunda posição de maior patrimônio líquido da bolsa, mas agora eu acho que ele já caiu para a quarta posição. Por quê? Porque ele foi ultrapassado pelo Juro 11. Eu fiz vídeo 2 dias atrás, o Juro 11, que era assim, ó, coladinho com ele, ultrapassou ele e tá com 2,1 bilhões na carteira, ou seja, 2 bilhões e 100 milhões na carteira, enquanto o BDIF aqui você tá vendo, tem 1 bilhão e 621 milhões, tá 500 milhões abaixo aqui do Juro 11. Então você vê que no mês de abril contava com esse patrimônio 1,621 bilhão na carteira, ou seja, 1 bilhão 621 milhões, tava com 75% do patrimônio alocado em debêntures, 25% como eu mostrei aqui no Tesouro Direto. Nessa época aqui, ele já tinha
405 milhões, que eu fiz as contas aqui, no Tesouro Direto, 38 ativos no portfólio, taxa líquida do fundo, ou seja, excluindo a taxa de administração de IPCA mais 7,8, como eu já falei no vídeo do Juro 11, eu falo aqui também, eu considero esse spread em relação à NTNB baixo, que a NTNB tá pagando basicamente IPCA mais 6,1, aqui 7,80, tá basicamente com um spread de 1,7% acima da NTNB. E lá na NTNB é uma aplicação altamente segura renda fixa. Aqui tá com esse spread que eu considero baixo. Para mim, o spread ideal em relação à NTNB deveria ser na faixa de 3%. Na pior das hipóteses, 2%. Aqui tá baixo. A cota patrimonial, nesse caso aqui, não estava excluindo os dividendos pagos no mês de maio. Você vê que aqui ele já cita que o valor da distribuição seria feito de R$1 no dia 23 de maio. É interessante porque esse relatório do mês de abril tem relação com o dividendo que vai ser pago no mês seguinte, ou seja, no mês de maio, foi R$1. No relatório do mês de maio, que a gente vai ver, é diferente. Ele continua falando da distribuição do mês de maio. Já era para ele, na realidade, falar da distribuição do mês de junho, mas ele simplesmente não fala nada. A gente vai ver isso agora, depois que concluir isso aqui. Ó, o que é que o fundo comprou no mês de abril? Comprou essa Com R16, comprou 50 milhões dela, RISP 24, 43 milhões, RIS 424, 31 milhões e a ZAB 11, 5 milhões, do total de 130 milhões de investimento. E ele não fez vendas. Exatamente, ele continuou a alocação que ele tinha começado no mês de março. Agora a gente vai passar para o mês de maio, para mostrar para vocês o que aconteceu lá no mês de maio. Vindo aqui para o mês de maio, você vê que o patrimônio líquido subiu 4 milhões, ficou 1 bilhão 625 milhões, aumentou o patrimônio alocado, era 75%, agora passou para 78%, a quantidade de ativos aumentou também de 38 para 40 ativos, a taxa líquida caiu, ficou agora IPCA mais 7,71, lá era IPCA mais 7,8, então caiu basicamente 1/10. A cota patrimonial aqui mudou um pouquinho, mas aqui a cota patrimonial já está excluindo os dividendos que foram pagos no mês de maio, e aqui ele fala do dividendo que foi distribuído no mês de maio ainda, mas na realidade esse dinheiro que o fundo recebeu no mês de maio se refere aos pagamentos que vão ser feitos em junho. Ele aqui já era até para falar, mas como ele divulga simplesmente no meio do mês, ele resolveu não falar. Então a gente só vai ver ele comentando dos dividendos pagos em junho no relatório do mês de junho. Aqui você vê que os valores da distribuição do portfólio do fundo por setor mudou, agora está 33% de saneamento, 15% telecomunicações, 11% em energia, aumentou para 59%. O valor investido em Tesouro IPCA diminuiu de 25% para 22%. Fazendo as contas aqui, o fundo ficou com 359 milhões em caixa para investir. Eu não sei se eu falei, mas vou falar agora se eu não tiver falado, e vou repetir se eu já tiver falado, que o fundo investiu no total daqueles investimentos que eu falei para vocês, cerca de 130 milhões. Agora, no mês de maio, diminuiu para 58 milhões. O que é que ele comprou nesse mês de maio? Esse IRJS 15, 32 milhões, Conex 12, 15 milhões e MRC 11, 11 milhões. E também não vendeu nada. Então, o investimento desse mês caiu em relação ao mês passado. Em abril tinha sido 130 milhões, agora 58 milhões, e ele ainda mantém no caixa do fundo para investir, ainda alocar. Você está vendo ali que ele está com 22% do valor a ser alocado ainda. O que ele tem alocado está tudo em debêntures, e ele tem ainda mais 359 milhões a investir. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BDIF 11 na sua carteira? Está pensando em colocar na sua carteira? Aumentar a sua posição? Diminuir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outros FII infras você possui na sua carteira? Você possui, por exemplo, o Juro 11? O CADIF? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FII infras, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agora. Agorinha mesmo, se inscreve agora, já deixa aquele likezão, já comente aqui, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta, que o sarrafo subiu. O sarrafo subiu, o vídeo do último mês deu uma quantidade muito alta de views e a gente vai pedir 800 views, sim, 800 views, para no próximo mês, no início do mês de julho, trazemos o relatório mais atualizado aqui do BDIF 11, o relatório do mês de junho, no início do mês de julho. Então, se liga, ajude a gente a bater essa meta. Aqui temos a carteira do fundo no final do mês de abril. Eu vou só dar uma mostrada rápida, porque quem quiser dá uma parada aí para prestar mais atenção, porque eu vou trazer, na realidade, a carteira mais atualizada. Quem quiser dar uma pausa aqui e olha melhor. Chegamos agora à carteira mais atualizada do fundo, ó, mês de maio, como eu estou mostrando para vocês. Aqui temos os setores que o fundo investe. Na realidade, ele não tem muitas debêntures. Quando você compara, por exemplo, com um fundo como o Juro 11, que tem quase 80 debêntures mais 3 letras financeiras, aqui tem uma quantidade relativamente baixa. Como a gente viu, 40 ativos atualmente. Ele, basicamente, é a metade da quantidade de ativos que o Juro 11 tem. Aqui temos os setores, aqui temos os devedores. O número 1 em termos de dívida com o fundo é o BRK
BRK Ambiental de 4%, mas o fundo, mesmo assim, tendo menos ativos, ainda é muito diversificado. O devedor que deve mais ao fundo é 4%, mas se eu não me engano a BRK tem outro investimento aqui com o fundo, tá aqui, BRK Ambiental, mais 1%, ou seja, na prática, o maior devedor do fundo deve 5% do patrimônio líquido, tá exatamente naquele máximo que eu sempre falo para vocês, que é o ideal, tá no máximo 5%, então tá tudo ok. O fundo ainda é muito diversificado, não tanto quanto o juro 11, que o maior devedor é 3%, mas ali é porque é ultra diversificado, mas aqui também tá com uma diversificação muito boa. Quem é o devedor do fundo, que a gente vê desse lado de cá, aqui a gente vê o valor da dívida em milhões. Então, por exemplo, o BRK Ambiental, 68 milhões mais 21 milhões, ou seja, somando tudo, 89 milhões de dívida com o fundo. Aqui você vê o indexador e do lado a taxa, então eu vou colocar tudo junto aqui num pacote só, mas você vê que o fundo é basicamente um fundo atrelado a IPCA. A maioria dos indexadores é tudo IPCA. E aqui do lado você vê os ratings. Você vê que a maioria dos devedores possuem rate. Esse fundo aqui trabalha na faixa de 75% dos devedores com rate e apenas 25% sem rate. Aqui a gente vê o valor investido em debêntures, como a gente já viu, 78% do patrimônio está alocado em debêntures, ou seja, 1 bilhão 278 milhões. Temos ainda mais 355 milhões em carteira, como eu tinha falado para vocês, cerca de 22% do patrimônio do fundo, totalizando aqui 1 bilhão 633 milhões dos ativos do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Agora é mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta 800 views. Sim, 800 views. Se até o começo do mês tivermos batido essa meta de 800 views, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de junho aqui do BDIF 11 da BTG Pactual aqui no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!